A origem do Japão. No Oriente, uma civilização se constituiu na antiguidade e se tornou fundamental para o desenvolvimento do mundo, o Japão. Geograficamente, o que conhecemos como Japão é, na verdade, um arquipélago composto de 4.000 ilhas, das quais 600 são habitadas. Apenas 5 dessas ilhas são grandes. Isso condicionou os japoneses à vida da pesca e da marinhagem. Os povos que formaram o Japão vieram da Coreia e da região sul da Ásia, chegando ao arquipélago japonês e expulsando os nativos. O fundador mítico do Império Japonês é Amaterasu, que também é conhecido como neto da deusa do Sol, que recebeu o título de Tennos, que também significa Rei Celeste, por volta de 660 a.C. Jimmu Tenno foi sagrado o primeiro imperador. Por volta do século V, havia no Japão vários clãs de origem nobre. Yamato, o chefe de um deles, se sobrepôs aos outros chefes. Formou um império de inspiração divina e nos 2 séculos seguintes a essas tradições político-religiosas juntou-se outras, as ideias chinesas de Confúcio, que foram introduzidas no século VI. E a hierarquização da sociedade se deu, como na China, e fixou-se uma capital para os dirigentes, até então nômades, em Nara. O poder era dividido entre o Tenno, ou imperador, que é a encarnação da divindade, e o regente, uma espécie de primeiro-ministro, porta-voz de uma aristocracia do tipo da chinesa. Uma série de guerras civis eclodiu do século XIII ao século XVI. O Tenno permanecia fora do jogo político, mas o regente tornou-se o chefe da guerra, o shogun. Os aristocratas criam uma estrutura feudal sob a suzerania do shogun, com os daimyos, os samurais, ou guerreiros, vassalos, a serviço do senhor. No século XVII, uma nova dinastia de shoguns, os Tokugawa, se instalaram e governaram o país até 1668, criando uma barreira militar fechada ao mundo externo. Durante esse período, o Japão não manteve contato com o restante do mundo. Os japoneses só voltaram a manter contatos com o Ocidente na segunda metade do século XIX, na era Meiji. Os japoneses eram animistas, isto é, acreditavam na presença dos espíritos em toda parte. Esse corpo de crenças recebe o nome de Shinto, que significa o caminho dos espíritos. Ao lado do shintoísmo, o budismo, originário da Índia, mas introduzido no Japão por influência da China, tornou-se também uma religião japonesa, pois se modificou e assumiu novas características no arquipélago. Os jesuítas tentaram estabelecer lá a cultura católica ocidental, sendo expulsos apenas em 1640. Como aconteceu com a religião, a cultura japonesa foi bastante influenciada pela chinesa. Mas essa cultura possui aspectos muito particulares. Na literatura e no teatro criou-se o No, um tipo de drama de inspiração religiosa. Outro tipo de espetáculo é o Kabuki, menos formal e mais movimentado que o No. Ressaltem-se também a extraordinária originalidade da arquitetura e o trabalho inovador com a madeira. As delicadas pinturas sobre seda, chamadas kakemono, ou ainda os jardins admiráveis. Culturalmente, a China dominava o arquipélago japonês. Durante os séculos VII e XII, o Japão assimilou essas importações e criou as suas tradições consolidadas no século XII e XIII. Em 1543, comerciantes portugueses começaram a negociar com o Japão.